Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, sério, uma das mais incríveis que existem. A relação entre a linguagem que a gente usa todo santo dia e a própria estrutura da nossa realidade. Será que as palavras que você escolhe para descrever o mundo mudam de verdade o jeito que você enxerga tudo? Então, vamos direto ao ponto com a pergunta que está no centro de tudo isso. A língua que você fala, seja português, inglês, qualquer uma, ela é só uma ferramenta para botar para fora os pensamentos que já existem na sua cabeça? Ou será que ela, na verdade, é quem constrói os próprios trilhos por onde o seu trem do pensamento vai andar? Pensa só nisso por um segundo. Nosso mundo interior, sabe? Nossos pensamentos, nossas emoções. É tipo uma escultura super complexa, em 3D, cheia de detalhes e profundidade. E a linguagem, bom, a linguagem é como se fosse a sombra dessa escultura projetada numa parede. Ela te dá o contorno, a silhueta, mas e todo o resto? Todo o volume, a textura? Se perde. É por isso que quando a gente fala, nossa, não tenha palavras, não é drama, é a mais pura verdade. É a gente trombando com o limite do que as palavras conseguem fazer. Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, vamos ver uns exemplos bem malucos para entender se a linguagem realmente cria a nossa realidade. Depois, a gente vai mergulhar na teoria por trás disso. Em seguida, vamos dar uma viajada na filosofia para ver até onde a linguagem consegue ir. E para fechar, vamos trazer tudo isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida online de hoje. Bora começar então pela parte mais concreta. Como é que pode o idioma que a gente fala mudar o jeito que a gente enxerga o espaço, as cores e até mesmo a culpa? Cara, e o resultado disso é impressionante. Imagina só você falar, cuidado, tem uma formiga na sua perna sudoeste. Para conseguir conversar assim, eles precisam saber onde fica o norte o tempo todo, sem GPS, sem bússola, nada. E o resultado? A pesquisadora Lera Boroditsky descobriu que eles têm um senso de direção que é, assim, muito, mas muito acima do que a gente achava que era humanamente possível. A língua deles não está só descrevendo o mundo, ela está treinando o cérebro deles. Beleza. E as cores? Aqui em português a gente tem a palavra azul, certo? Serve para azul piscina, azul marinho, tudo é azul. Mas olha que louco, em russo, Goluboy, que é o azul claro, e Sini, o azul escuro, são duas cores completamente diferentes. Para eles, a diferença é tão grande quanto verde e amarelo para a gente. E em testes, falantes de russo são bem mais rápidos para diferenciar fisicamente esses dois tons. É como se ter a palavra na cabeça deixasse o olho mais afiado. E isso vai ainda mais longe, mexe até com a nossa memória e com a ideia de culpa. Em inglês, o normal é focar em quem fez a ação. Ele quebrou o vaso. Já em espanhol, para acidentes, é mais comum dizer algo como o vaso se quebrou. Viu a diferença? O culpado meio que some da frase. E o que acontece? Quando você mostra a mesma cena para os dois, quem fala inglês tende a lembrar de quem quebrou. Já quem fala espanhol se lembra mais que foi um acidente. A própria gramática direciona o nosso foco. Ok, esses exemplos são muito legais. Mas qual é a lógica por trás disso tudo? Qual é a grande teoria que amarra essas pontas? Bom, a teoria principal se chama hipótese Sapir-Whorf. Ela tem uma versão forte que dizia que a linguagem basicamente prende o nosso pensamento numa caixinha. Essa ideia já foi meio que descartada. Mas a versão fraca, essa sim tem muito apoio hoje. Ela diz que a linguagem não prende, mas ela influencia. Ela guia, dá um empurrãozinho no nosso jeito de pensar. A língua não é uma prisão. É mais como um guia turístico que te sugere para onde olhar. E a verdade é que até falar só em influência é simplificar demais. A relação é bem mais complexa. A linguagem pode funcionar como um holofote, iluminando só algumas partes da realidade. Ela pode ser tipo um upgrade para o nosso cérebro, permitindo que a gente pense em coisas super abstratas como a matemática. E pode até ser meio intrometida, se metendo nas nossas percepções. Não é uma via de mão única, é uma interação fascinante. Ok, então a linguagem molda nossa percepção do mundo, entendido. Mas será que ela consegue nos mostrar como o mundo é de verdade, na sua essência? Para investigar isso, vamos precisar de uma ajuda mais filosófica e chamar o pensador alemão Arthur Schopenhauer para essa conversa. E aqui o Schopenhauer faz uma distinção que é fundamental. Para ele, a linguagem é perfeita para descrever o mundo como ele aparece para a gente. O como a gente vê as coisas, mas o que o mundo é de verdade, a essência de tudo, bom, isso aí, segundo ele, as palavras simplesmente não conseguem tocar. É como se a linguagem fosse ótima para descrever a casca da fruta, mas nunca conseguisse chegar no caroço. Para deixar isso mais claro, ele dividiu a verdade em 4 tipos. O importante aqui não é decorar cada um deles, tá? A grande sacada é entender que o que é verdade na lógica pura não é o mesmo tipo de verdade da nossa experiência do dia a dia. Cada tipo de verdade tem seu próprio campo de jogo, com suas próprias regras. A
A linguagem joga nesses campos, mas ela tem limites bem definidos. Tá, beleza. Tudo isso é muito interessante. Mas e daí? Como é que essas ideias, algumas super antigas, conversam com a nossa vida de hoje, com a nossa vida digital, de redes sociais, de memes e tudo mais? E aqui a coisa fica um pouco preocupante. Existe uma condição chamada alexitimia, que é a dificuldade que uma pessoa tem de nomear e entender as próprias emoções. E alguns especialistas acreditam que isso pode estar ligado a um empobrecimento da nossa linguagem. Pensa comigo, se o nosso vocabulário para falar de sentimentos fica cada vez menor, a nossa capacidade de entender o que a gente está sentindo também diminui. É quase como se a gente ficasse cego para certas emoções só por não ter mais a palavra para elas. E a gente vê esse poder da linguagem em ação o tempo todo na internet. A internet não só reflete, ela cria jeitos de pensar em grupo. É só lembrar das eras que já vivemos online. Teve a era da gratidão, onde a linguagem era só positividade. Depois veio a era da vida perfeita, dos filtros. E mais recentemente a gente entrou forte na era do desabafo, de falar sobre vulnerabilidade. Cada fase criou um vocabulário próprio que moldou a experiência de milhões de pessoas. E tudo isso nos traz de volta para a gente, para uma reflexão final, que é uma pergunta daquela mesma pesquisadora, a Lera Boroditsky. Se é verdade que a nossa linguagem molda os nossos pensamentos, então que tipo de pensamentos você quer criar para você? Porque as palavras não são só etiquetas, elas são ferramentas ativas que a gente usa para construir a nossa realidade. Escolher as palavras que a gente usa com mais consciência é, na verdade, um jeito de escolher o mundo que a gente quer viver e a mente que a gente quer ter. A questão final não é só o que a gente pensa, mas como a gente decide pensar.